Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo a essa videoaula. Espero que vocês estejam bem, mas me digam aqui como estão se sentindo com a proximidade do Enem, dia 17 e dia 24 de janeiro. Se não me engano, são essas as datas. Confiram, né? Bom, nós estamos agora na nossa aula número 13. O que a gente viu nas aulas anteriores? Muitas coisas. Conceito de literatura, gêneros literários, figuras de linguagem, as funções da linguagem e uma série de períodos literários. E a gente continua nos períodos literários, agora cada vez mais próximos da gente. Trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e arcadismo, romantismo e realismo, que cai bastante no Enem, simbolismo, parnasianismo e pré-modernismo. Sobre pré-modernismo, vejam lá nos stories do Instagram, paideia, _edupop. Bem, essas são as fases então, e agora a gente chega na Era Nacional no Modernismo, 1922. Antes disso, eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou colocar o link dessa proposta para vocês, de geradora de palavras, para vocês fazerem um poema dadaísta. Na última aula a gente falou de uma série de vanguardas, né? Ou seja, o que vem antes de vanguardas europeias na pintura e tal. E aqui a gente tem uma proposta de poema dadaísta. O Dada foi um estilo, né? Um jeito de se ver as coisas. O Dada seria como ordenar o caos. Por isso, tem essa proposta, né? Em sala de aula, eu faria assim: levariam várias palavras picotadas, vocês iam coletando e a gente faria um poema com essas palavras. Mas agora vocês vão ter que fazer sozinhos em casa. Então, vou colocar o link do gerador de palavras para vocês fazerem um poema Dadá e serem uma escritora ou um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida ou incompreendido pelo público. Vamos testar, né? Essa é uma brincadeira que o Tristan Tzara fez e que tem a ver com essa ideia do dadaísmo de ser o nada, ser o tudo e não vale tudo, digamos assim. Então, já que está chegando no modernismo, a gente tem que pensar no que veio antes, né? A gente já estava vendo e tal, mas vamos dar uma retomada. Como contexto histórico, a gente vai ter 100 anos da independência do Brasil, então, 1822, né? A gente vai ter o fim da Primeira Guerra Mundial, então tem essa espécie de alívio, ao mesmo tempo que teve já muita destruição, né? E as pessoas vão retornar às suas casas de maneira completamente destruídas. Tem essa influência das vanguardas, né, que a gente já trouxe. E uma novidade aqui no Brasil, que são os filhos da burguesia, né, da elite, das pessoas que têm dinheiro, geralmente escravocratas aqui no Brasil, vão estudar na Europa. Então, ao irem para a Europa estudar, eles retornam da Europa com muitas novidades, né? Com ideias novas. E aí a gente tem a imigração também para o Brasil. Enquanto a gente vai estudar lá fora, né? Geralmente homens brancos ricos vão estudar lá fora, no exterior, na Europa. Os europeus paupérrimos estão vindo para o Brasil com propostas muito boas, né? Porque a gente falou, né, já da abolição da escravatura em 1888, né? E essa abolição, ela vai se dar, né, se deu de forma que não houve subsídio nenhum para os povos negros que estavam sendo escravizados, né? Ao mesmo tempo, e em contraponto, a gente teve subsídio para
as pessoas que, coitadinhas, perderam as suas escravizadas. Ou seja, a gente deu subsídio para quem era escravocrata, quem tinha pessoas escravizadas nas suas terras, mas não deu subsídio para as pessoas que foram soltas ao léu, né? As pessoas ex-escravizadas que foram soltas ao léu. Ou seja, as pessoas negras, desde o princípio, né? Desde o princípio de terem sido trazidas da África de forma compulsória, né? Obrigatória, até essa falta de auxílio depois de um período extenso de escravidão, né? Porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E essas pessoas, então, não tiveram subsídio nenhum, que é o que vai tornar, então, a realidade de, por exemplo, lugares periféricos, né, as favelas, que a gente já viu no pré-modernismo, se construindo e etc. E aí, o que acontece? Vêm esses imigrantes europeus aqui, também com a intenção do governo brasileiro de tornar a população mais branca, porque a gente tinha, teoricamente, um problema aqui, né, por termos a população ou miscigenada ou preta muito maior do que a branca. Então, essa tentativa de tentar mudar as estatísticas, né. E tem uma pesquisa que saiu recentemente da USP que aponta a quantidade de, assim, a partir do DNA dos brasileiros, né? Herdado da mãe, 70% mais ou menos o desse DNA herdado da mãe é de mãe africana ou indígena, e de homem europeu, cerca de 75%. Ou seja, o nosso país ele foi foi formado com essa vinda da colonização portuguesa para cá por meio de estupro, por meio de violência sexual contra essas mulheres, porque os homens negros nesses dados, né, aparecem como 15% mais ou menos dos pais do DNA brasileiro, porque eles estavam trabalhando, né, sendo escravizados, e morriam muito cedo. Já as mulheres negras também estavam sendo escravizadas e eram exploradas sexualmente pelos seus senhores, né, por esses homens brancos, ricos, que as violentavam. Então, tem essa relação muito, muito complicada entre senhor e serva, né? Bom, então é mais ou menos isso, assim, as imigrações elas acontecem numa tentativa de tornar o Brasil mais branco, e a gente permanece até hoje com esse racismo estrutural e institucional na nossa realidade brasileira, né? Com essa tentativa de promover a ideia de família, digamos assim, que não é real, né? Porque as nossas famílias, elas são majoritariamente negras, mas elas estão sendo desprezadas e mortas também. Bom, e aí ocorre para a gente chegar no modernismo a Semana de Arte Moderna, que acontece em São Paulo. Então, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, e esse é o único período literário que a gente tem uma data específica, que ele começa, 1922, como um marco, tá? Porque não significa que antes disso já não estava sendo feito esses textos de forma moderna, digamos, até mesmo o pré-modernismo, né, tá nesse meio. E essa Semana de Arte Moderna, ela vai ter pintura, escultura, vai ter música, vai ter declamação de poesia e tal, e vai ser patrocinada, então, pela Elite Cafeira. Então, vejam o contraponto, né? A gente está tentando fazer algo diferente, um movimento com compromisso social, porque até então a gente estava no parnasianismo, que era arte pela arte, né? O que é belo e ponto.
Aqui a gente tem um contrário, um contraponto, que é a tentativa de trazer o social para a literatura. Mas é patrocinado pela elite cafeira e vai ter esse progresso, essa industrialização como plano de fundo, digamos assim. Então, as noções, as ideias que se tem na Semana de Arte Moderna é de se criar uma identidade brasileira. Sim, sempre essa tentativa, né, de se ver o que é o Brasil, quem são os brasileiros, etc. E para isso vai se criar novos padrões, né? Vai se quebrar os padrões, não se criar padrões, desculpa. Vão se quebrar padrões, romper com o que tinha até então. Vai ter essa noção contra-conservadora, vai ter a vontade de renovar a arte, de negar principalmente o parnasianismo, que era o período que vinha antes, e ter esse espírito novo. Então a linguagem vai ser coloquial, mais cotidiana, diferente de antes. E ocorreu uma declamação muito importante do Ronald de Carvalho. Ele vai declamar Os Sapos, o poema do Manuel Bandeira, tá? Que vai criticar diretamente os parnasianos, né? E o parnasianismo por esse arte pela arte, por não ter compromisso social e tal, e vai receber muitas vaias. Esse é o poema, tá? Não vou ler todo para vocês, mas aqui vocês podem ver que ele fala dos sapos, e os sapos, até certo ponto, vão ser os parnasianos, que vai ter o sapo boi, vai ter o sapo tanoeiro, e ele vai fazer uma crítica direta, porque ele fala parnasiano aguado, né? Que arte não rima com cognatos, quer dizer, ele usa os termos assim para mostrar que os parnasianos tinham uma preocupação com a rima, com a forma, mas pouco apegada ao que era da realidade. E aí tá escrito assim no sétimo estrofe. Clame a sapaia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Porque dizia-se, né, os parnasianos diziam que os modernistas não faziam poesia, mas os parnasianos teoricamente faziam. E aí os modernistas falam, há artes poéticas, que é diferente, né? Fazer arte, é mudar, alterar a realidade. E aí lá no final, nos últimos duas estrofes tem lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. O sapo cururu é um dos sapos mais comuns que a gente tem aqui no Brasil. E aí esse sapo aqui vai ser o brasileiro, vai ser o modernista, digamos assim, que vai tá na beira do rio, profundo, sem glória, sem fé, mas ele tá em todos os lugares. E é isso que o brasileiro está e faz, né? E os modernistas querem trazer essa noção também. E aí, na Semana de Arte Moderna, a gente tem diversos tipos de artes, né? Eu tô trazendo aqui 5, que se chama o Grupo dos 5, que vai ter a Anita Malfatti, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Tarsila de Amaral e o Menoque Del Picchia, tá? E eles vão ser os principais artistas, assim, dessa Semana de Arte Moderna. O Mário de Andrade e o Oswald com poesia, né? E aí tem Carlos Drummond de Andrade e o Manuel Bandeira, que foi citado, né? Foi declamado pelo Ronald. Então, são muitos artistas que estão envolvidas nessa construção da Semana de Arte Moderna. Aí eu trago aqui umas pinturas da Anita Malfatti, que estudou na Europa também, voltou com o expressionismo, né? Dá para ver as expressões, essa aqui de baixo é a boba, que são desenhos muito de expressão mesmo, né? Se vê vários elementos assim nas pinturas. E a Tarsila do Amaral, que talvez tenha o Abapuru aqui como uma das figuras mais conhecidas, né? Tem um cacto, tem uma pessoa
com a mão no joelho, enfim, e com essas cores muito fortes, representativas também do Brasil. E ela vai fazer parte do movimento antropofagia, que a gente vai ver mais adiante, tá? Tem uma mosca aqui. Tem aqui um quadrinho que é um meme, né? Tem muita testa oleosa por aí se achando mente brilhante, da Artes da Depressão, que é uma pintura, um autorretrato da Tarsila, do Amaral. E essa figura aqui, esse painel, né? Que chama Os Operários, também da Tarsila. E aí mostra, né, uma diversidade de cores e pessoas, todas elas atrás de uma fábrica, né, construindo, então, também esse país com trabalho, mão de obra, né, diferente da burguesia, que herda muito dinheiro e escraviza bastante, mas trabalha pouco. Bom, essas figuras aqui do Descomplica, né, elas são mais para vocês terem uma visão ampla do contexto das vanguardas europeias que veio antes e aqui da Semana de Arte Moderna, né? Para vocês se lembrarem, é como um resumo. Bom, então vamos começar pensando no modernismo especificamente. Então, depois da Semana de Arte, depois das vanguardas europeias, dessa noção assim de como que estava o país. A gente vai ter 3 fases no modernismo entre 22 e 1960, tá? Entre poesia e prosa. Nessa aula eu não vou dar todas as fases, porque senão ia se alongar bastante, tá? Mas pensando antes disso, a gente vai ter uma série de manifestos. E o que é um manifesto? O manifesto é esse texto, né, dissertativo, persuasivo, que vai declarar, fazer uma declaração de intenções, de princípios, tá? Vai ter uma linguagem artística e vai ser um registro, assim, de intenções. Alguns dos principais manifestos que a gente tem. O manifesto antropofágico, que eu falei até que a Tarsila faz parte do movimento da antropofagia, e o manifesto pau-brasil. Os dois foram escritos pelo Oswald. E aí vocês pensem, mas isso ficou parado no tempo? Não, existe manifesto até hoje. Por exemplo, a gente tem da literatura marginal o terrorismo literário, né, que chama, em 2005, escrito pelo Ferrez, que é um escritor atualíssimo, né. E a gente tem também um manifesto que se chama Verde e Amarelo, que foi escrito pelo Plínio Salgado. Anauê significa estamos juntos, estou com você, amigo e tal. E tem essa proposta integralista. O integralismo ele vai ser extremamente nacionalista, então vai tentar romper com o que tem da Europa, vai ter a anta como símbolo, e essa busca pelas raízes nacionais vão, na verdade, se transformar num movimento fascista brasileiro. Tá? O integralismo não deixa de ser o fascismo à brasileira, tá? Porque esse extremo nacionalismo, essa extrema valorização do que é nacional e é conservador, e aí tem a noção de família. E que família que é essa, né? Não é a família preta e parda, é a família branca, rica, de posses, enfim. Então, é fascista, né? Na sua origem. E aí a gente tem até hoje esse movimento integralista resistindo e tendo como cada vez mais visibilidade e cada vez mais apoio também, né? Então, são a moral, os costumes cristãos, a propriedade privada e essa vontade de preservar uma cultura nacional que é a cultura nacional branca, né? Que destoa bastante de como o Brasil foi constituído.
E aí trago, então, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que é de 1924, escrito pelo Oswald de Andrade, tá? Vou ler só uns trechinhos para vocês terem uma noção assim do que se fala. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso, a formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro, a dança. Então vai trazendo uma série de elementos do Brasil. Então é isso, né? É a tentativa de trazer o pau-brasil, que foi uma das madeiras mais exploradas aqui, né, com a colonização, como essa vontade de dizer do que é feito o Brasil e o que se pretende com a poesia, né, nesse sentido. Aí diz assim: o trabalho da geração futurista foi ciclópico, acertar o relógio e império da literatura nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro: ser regional e puro em sua época. O estado de inocência substituindo o estado de graça, que pode ser uma atitude de espírito. O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. A reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor da nossa tradição lírica. O melhor da nossa demonstração moderna. Então, são desejos, né, intenções que está colocado nesse manifesto. E já o movimento antropófago, antropófago tem essa noção de se alimentar, né, do antro. Antropo, homem, fago, ou pófago, alimentar-se. Então vem assim: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então aqui a gente tem o to be or not to be, that's the question, que faz uma referência direta ao Shakespeare, né, um poeta inglês, poeta dramaturgo inglês, que tem o ser ou não ser, eis a questão, né, be or not to be, e essa ideia, assim, de alimentar-se do outro só no que nos interessa. Então, a gente deglute, a gente come, a gente se alimenta de arte, de texto, enfim, produzido pelo exterior, né? Mas só aproveita aquilo que nos interessa. E ele cita diretamente a catequese, que foi o que fizeram com os indígenas, né? A catequização jesuíta, enfim, com os povos indígenas aqui do Brasil. E aí ele fala: nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairo, é mentira muitas vezes repetida. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes, Jaci é a mãe dos vegetais. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho da Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris. Contra Anchieta, cantando as 11.000 virgens do céu, na terra de Iracema. Então, assim, a gente tem uma série de intertextualidades, ou seja, de citações fora do texto, né? De textos que estão aqui dentro,
para trazer a ideia de que nós fomos colonizados, mas que a nossa origem, a nossa essência permanece a mesma. Então, a gente pode retomar isso também. E aí, em 2005, o Ferrez vai escrever o Terrorismo Literário, que é outro manifesto, né? E aí, já num contexto aqui de São Paulo, do século XXI, né? Em contexto de periferia. A capoeira não vem mais, agora reagimos com a palavra, porque pouca coisa mudou, principalmente para nós. Não somos movimento, não somos os novos, não somos nada, nem pobres, porque pobre, segundo os poetas da rua, é quem não tem as coisas. Cala a boca, negro e pobre aqui não tem vez, cala a boca. Cala a boca uma porra, agora a gente fala, agora a gente canta e na moral, agora a gente escreve. Quem inventou o barato não separou entre literatura boa, feita com caneta de ouro, e literatura ruim, escrita com carvão. A regra é só uma: mostrar as caras. Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto. Literatura de rua com sentido sim, com um princípio sim e com um ideal sim. Trazer melhoras para o povo que constrói esse país, mas não recebe a sua parte. O jogo é objetivo, compre, ostente e tenha minutos de felicidade, seja igual ou melhor, use o que ele usa. Mas nós não precisamos disso. Isso traz morte, dor, cadeia, mãe sem filhos, lágrimas demais no rio de sangue da periferia. E temos muito a proteger e a mostrar. Temos o nosso próprio vocabulário, que é muito poderoso, principalmente num país colonizado até os dias de hoje, onde a maioria não tem representatividade cultural e social. Na real, nego, o povo não tem nem o básico para comer e mesmo assim, meu tio, a gente faz por onde ter os baratos para aguentar mais um dia. Então aqui ele está colocando que eles não vão ser escritos, eles vão escrever. Então as pessoas pobres, pretas da periferia, elas que vão tomar a palavra, elas vão tomar seu lápis, sua caneta, seu papel de seu carvão e vão escrever a sua própria história. Então é a recriação ou é a criação da identidade desses povos, dessas pessoas, a partir de si mesmas, diferente do que se vinha fazendo até então. Bom, vamos colocar aqui a primeira fase do modernismo, e aí a gente para e na próxima aula a gente faz a segunda e a terceira fase, tá bom? Na primeira fase, então, do modernismo, com esse contexto de manifestos, enfim, a gente vai ter a fase heróica, que se chama, ou de destruição, porque vai desfazer o que vinha antes e vai trazer a renovação, né? Esse espírito novo, essa renovação estética. O contexto histórico vocês já sabem, e aí então vai se romper com o que vinha sendo feito antes, tradicional, e vai ter linguagem formal, rítmica, ortográfica, e vão se formar esses grupos, como o antropofagismo, o pau-brasil, enfim, esses grupos vão se juntar para poder escrever e estudar literatura juntos, tá? Como nomes principais da prosa, né, a gente tem o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Aqui o Mário de Andrade traz um texto, né, sobre como é a escrita dele. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, não todos, sem conclusões, para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir que minhas conclusões, confrontando obras e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Então tem essa crítica, assim, de que as pessoas não gostavam do que ele escrevia antes mesmo de ler. Então não se permanece essa crítica, né? Acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada.
Então, aqui critica justamente o que os parnasianos faziam, né? De fazer a métrica, contar o número de sílabas dos versos, etc. E aqui ele está falando de um lirismo, dessa vontade de escrever, dessa inspiração, depois que ele fala, que é natural, que a gente não fica trabalhando de forma na forma, né? A gente trabalha no conteúdo, no que quer dizer, enfim. E aí tem uma crítica dele que é uma ode ao burguês. E a ode também vai ser irônico ele usar esse termo, porque vem dos antigos gregos, né? É um texto que se canta, enfim. E também tem as medidas iguais e tal. E ele faz essa crítica, vou ler para vocês. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora o bom burguês. Então aqui tem essa crítica, essa burguesia, né? As pessoas ricas que têm dinheiro, níquel, né? Digestão bem feita. Digestão bem feita, a gente sabe o que se forma de uma digestão, né? Insulta as aristocracias, né? Quando tem hierarquizações, enfim. O feijão com toicinho, né? Tem que ter dinheiro para fazer toucinho, enfim. E são esses homens que, cheios de dinheiro, mandam suas filhas para o exterior estudar, comem do melhor, bebem do melhor, tem grana, mas que pouco fazem pela população, né? E aí, como acredito que seja o último texto que eu vou mostrar, a gente tem o Macunaíma, do Mário de Andrade também. Um texto muito importante, tá? Do Macunaíma, aliás, um texto muito importante do Mário de Andrade, que é o Macunaíma. E eu vou colocar uma música para vocês, para tocar. Que é sobre o Macunaíma. Houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que... Nasceu Macunaíma, era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, era preto retinto e filho do medo da noite.
preguiça. Então, e o Macunaíma seria como... No fundo do mar. Chama O Herói Sem Nenhum Caráter, o subtítulo. Vai ter essa construção desse personagem como se fosse a construção da brasilidade, assim, do povo brasileiro. Ele passa por processos que vai embranquecer. Vários vão embranquecendo, menos o Macunaíma, que não consegue, né? Então, tem toda essa ideia de construção de identidade a partir do Macunaíma, tá? E por isso que é um texto tão marcante, certo? Vou finalizar essa aula por aqui. E o nosso próximo encontro, então, vai ser com a segunda fase e a terceira fase do modernismo, tá bom? Muito obrigado por assistirem até aqui. Até mais!